Olá, pessoal. Sou o professor Alci Reis. Hoje nós vamos resolver a questão número 180 da prova do Enem 2021. Então, acompanhe comigo a leitura. O atômio, representado na imagem, é um dos principais pontos turísticos de Bruxelas. O atômio é esse aqui. Ó. Tá vendo? Então, é essa figura aqui, tá vendo? Aí ele virou e falou assim, ó, ele foi construído em 1958 para a primeira grande exposição mundial depois da Segunda Guerra Mundial, a Feira Mundial de Bruxelas. Trata-se de uma estrutura metálica construída em formato de cubo, então aquilo ali é um cubo, tá certo? Ó, isso aqui é um cubo, tranquilo? Essa estrutura está apoiada em um dos vértices sobre a base paralela ao plano do solo. Então, ele pegou um dos vértices do cubo e apoiou no chão, que é esse aqui, tá vendo? Certo? Aí ele continua. E a diagonal do cubo contendo esse vértice é ortogonal ao plano da base, quer dizer que ela fica certinha assim com o plano da base, perpendicular às retas que formam esse plano da base, tá certo? Desse jeitinho aqui, ó. Centradas nos vértices desse cubo, foram construídas 8 esferas metálicas e uma esfera foi construída centrada no ponto de interseção das diagonais do cubo. Então, ele pegou cada uma das arestas do cubo, colocou uma esfera, e depois, onde cruzam as diagonais no centro do cubo, ele botou outra esfera. As 8 esferas sobre os vértices são interligadas segundo suas arestas. E a esfera central se conecta a elas pelas diagonais do cubo. Todas essas interligações são feitas por tubos cilíndricos que possuem escadas em seu interior, permitindo o deslocamento de pessoas pela parte interna da estrutura. Na diagonal ortogonal à base, aquela que fica certinho com o chão, o deslocamento é feito por um elevador que permite o deslocamento entre as esferas da base e a esfera do ponto mais alto, passando pela esfera central. Considere um visitante que se deslocou pelo interior do atômio, sempre em linha reta e seguindo o menor trajeto entre dois vértices, passando por todas as arestas e todas as diagonais. Então, ele tem que passar por todas as arestas e todas as diagonais desse cubo, tá certo? Dessa figura aqui, ó. Então, ele vai subir de elevador, passa por essa, vai na lá de cima, e ele vai ter que rodar em todas essas, passar por todos esses pontos aqui pelo menor trajeto. Tranquilo? Bom, aí ele vem e coloca essa questão aqui. Ó. A projeção ortogonal sobre o plano do solo do trajeto percorrido por esse visitante é representada por... Então, o que ele está querendo saber aqui é o seguinte. Se eu passar por todos os segmentos que compõem esse cubo e suas diagonais, qual que vai ser a projeção ortogonal? Certo? Isso que ele está querendo saber. Bom, então vamos lá. Eu fiz uma figurinha aqui para vocês poderem ter uma ideia. Aqui, ó, esse aqui é aquele mesmo cubo que a gente tinha usado lá nos exercícios anteriores, né? Aí eu tirei aquela parte central e passei as diagonais desse cubo, que são essas aqui, tá vendo aqui, ó? Então, todas as diagonais que são esses barbantes aqui, tá vendo? Tranquilo ou não? Então, eu tenho o meu cubo que está aqui por fora, e aqui por dentro eu tenho as minhas diagonais, que são esses barbantes que estão passando aqui por dentro. Então, o que ele disse foi o seguinte, em cada um desses vértices aqui, foi colocada uma esfera, tá certo? São 8 esferas, são 8 vértices, tá vendo aqui? Ó? São esses 4 de cima e os 4 de baixo. Então, são 8 aqui. E aqui no meio, onde cruzam as diagonais, ele colocou uma outra esfera também, né? O barbante está puxando, está ficando um pouquinho tudo, mas não repara, não. Beleza, então agora vamos lá. A questão toda é a seguinte. Ele disse para mim que esse cubo, ele está nessa posição aqui, ó. Tá certo? Ele está nessa posição aqui, ó. E aí ele quer saber o seguinte, se o cara percorrer todos os segmentos e todas as diagonais, qual que é a figura que vai formar aqui? Bom, eu vou mostrar para vocês aqui agora. Vou fazer
uma mágicazinha aqui para ficar mais fácil de entender. Então, olha bem, não repara as condições do laboratório, não, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou, eu vou fazer uma projeção através da iluminação para vocês poderem ter uma ideia de qual que seria a projeção dessas arestas na base, tranquilo? Acompanha comigo aí. Então, turma, olha bem, se vocês observarem pela projeção da sombra, né, a figura que está aparecendo na base ali, no chão, a projeção ortogonal, ela é um hexágono, tá vendo lá? Com suas diagonais traçadas. Ficou claro isso? Então, com isso daqui, a gente consegue concluir qual é a figura que vai aparecer na base. Tranquilo? Então, com base na projeção da sombra que nós obtivemos com aquele modelo que eu coloquei ali, a gente percebeu que eu tinha um hexágono, não é isso? E todas as suas diagonais traçadas. Logo, a resposta vai ser essa letra E. Beleza, gente? Então, vocês perceberam o seguinte, é um problema difícil de enxergar, e não é um problema fácil, não. Um abraço, turma.